o início da dinastia Capetiniana. Do lado francês, os robertinianos, eles exerceram grande influência na política francesa, desde o fim do século IX. Ao longo do século seguinte, os robertinianos, descendentes de Roberto Forte, eles lutaram contra os carolíngios pelo trono francês. O Ducado Francia deu seu nome ao Reino da França, e o Império Carolíngio nunca mais foi reconstituído. O Odão da França e Roberto I, tio e avô de Hugo Capeto, eles foram reis da França de 888 a 898 e de 922 a 923. Os únicos reis eleitos, por sinal. O Roberto Forte, ele apoiou Carlos o Calvo durante as lutas entre os filhos de Luís o Piedoso. O Carlos o Calvo, ele era casado com a filha de Odão de Orleans. E em 852, o Carlos o Calvo o fez abade de Marmoutier. E no ano seguinte, Missi Dominici, uma espécie de supervisor administrativo. Em 856, o Carlos o Calvo instala o seu filho Luís à frente do Ducado de Manches, território da Marca da Nélstia. O Roberto, ele se alia ao Luís o Germânico contra o Carlos e o seu filho. E em 861 ele acaba se submetendo em troca do Marquesado da Nélstria. Em 862, 864 e 865 ele luta contra as ofensivas dos vikings, que acabaram se estabelecendo no Foz do Loure em 853 e também no Sena em 856. O Roberto, ele acabou tendo que abandonar Autun e acabou se apossando da abadia de São Martim, em Tours, onde expulsou o abade e tal. Em 866, o Carlos o Calvo concedeu a ele o Marquesado da Nélstia. O Roberto, ele morreu nesse mesmo ano, na Batalha de Brissart, contra os normandos. O seu filho, Odão, ou Eudes, após o cerco de Paris e da morte de Carlos o Gordo em 888, ele, por ter resistido os ataques vikings e tal, e com a queda do Carlos o Gordo, ele foi eleito rei de Paris, escolhido pelos franceses como seu rei. E continuou a resistência contra os normandos, até os derrotá-los em Montfaucon. Porém, os nobres e poderosos acabaram reivindicando a coroa por Carlos o Simples. O Otão, ele tinha o apoio do Arnulfo, da Coríntia, rei da Germânia, que acabou mudando de lado e apoiando Carlos. E por 3 anos ele tentou resistir, mas acabou se rendendo e morreu em 898. Após a deposição do Carlos o Simples, o irmão do Eudes, o Odão, o Roberto, ele foi coroado rei. E após a tentativa de retorno do Carlos o Simples, ele acabou morrendo. Então, com a morte do Roberto, nessa batalha contra o Carlos o Simples, o seu filho Hugo o Grande, ele recusou assumir o seu lugar como rei da França. E o seu cunhado Raul de Borgonha foi eleito pelos nobres e assumiu, com exceção da Normandia, a antiga Nélstia, onde reinavam os vikings, os normandos. Quando Raul morreu, o filho do Carlos o Simples, o Luís IV, o Luís Ultramar, estava exilado desde a morte do seu pai. Ele acabou retornando com o apoio do Hugo, onde passou a governar Laon e sobre as regiões também do Rio Loure. E Hugo passou a reinar o sul da França e Borgonha.
Porém, logo aconteceu algumas discórdias e após o Luís se envolver em questões na Alemanha contra o Otão I, o Otão acabou apoiando o Hugo em represália a Luís Ultramar. Em 945, o Luís ele foi aprisionado pelos normandos, que o entregou a Hugo em 946. E o Luís foi obrigado a ceder à fortaleza de Laon e depois foi liberto. Porém, sobre a pressão da igreja, ele teve que devolver. Em 954, o Luís IV, o Luís Ultramar, ele caiu do cavalo e acabou morrendo. E o seu filho Lotário o sucedeu, com 13 anos, ficando sob a regência de Hugo o Grande. O Hugo o apoiou e, em troca, o Lotário cedeu os ducados de Borgonha e Aquitânia, mas ele não conseguiu se apossar da Aquitânia, devido à resistência dos nobres. O Hugo Grande ele casou-se com Hedwig da Saxônia, que era filha do Henrique I da Germânia, o passarinheiro. Em 955 ele casou seu filho Otto com a filha de Gilberto, duque de Borgonha. E com a morte de Gilberto em 956, o Hugo tornou-se o soberano do ducado. Com a morte do Hugo o Grande, o seu filho, o Hugo Capeto, que era conde de Orleans, ele assumiu o seu lugar, sob a tutela do seu tio, o Bruno de Cologne. O Lotário ele casou-se com Emma, da Itália, e foi pai de Luís V. O Lotário ele travou guerras contra seus vassalos, e principalmente contra o Duque da Normandia, e também tentou recuperar Lorena, e travou uma batalha contra o Otão II, em Aix-la-Chapelle, onde tentou capturar o imperador. E o Otão, ao escapar, por vingança, ele acabou invadindo a França no ano seguinte. E por onde ele passou, ele devastou o país, mas não conseguiu tomar Paris. Porém, mais tarde, houve uma reconciliação e, inclusive, o Lotário foi guardião de Otão III. O Lotário ele morreu em 986 e, após sua morte, o seu filho Luís V herdou o trono aos 19 anos. O Luís ele teve uma ótima educação e também era um rapaz muito culto e também muito impulsivo. Ele, aos 15 anos de idade, ele casou-se com Adelaide de Anjou, filha de um nobre de Anjou. A Adelaide ela era quase 20 anos mais velha que ele e também havia sido viúva por 2 vezes. Porém, esse casamento ele não foi muito à frente e 2 anos mais tarde eles acabaram se divorciando por não ter tido filhos. O Luís ele morreu em 987, provavelmente envenenado, e alguns historiadores põem a culpa até em sua mãe. Ele foi o último rei da França carolíngia. Após a morte do Luís V, o seu único parente mais próximo era o Carlos, da Baixa Lotaringia, seu tio, que também era acusado de tentar usurpar o reino. E, por outro lado, o Hugo Capeto, filho de Hugo Grande, né? O Carlos da Baixa Lotaringia, ele era irmão de Lotário e filho de Luís IV da França e Gerberga. Ele foi um duque de Lorena e quando Luís IV foi preso pelos normandos, ele e o seu irmão foram exigidos como resgate. No entanto, a sua mãe só enviou ele e foi entregue no lugar do seu pai. E seu pai acabou sendo liberto, sob a custódia de Hugo. E em 1º de junho de 987, a alta nobreza acabou escolhendo Hugo Capeto como o novo rei da França.
e dando início à dinastia capetiniana. O Hugo Capeto ele nasceu entre 934 e 941. Após a morte do seu pai Hugo o Grande, em junho de 956, o Hugo Capeto herdou o lugar do seu pai e foi confirmado pelo Papa João XII. Capeto, provavelmente por ele usar um capote. Antes de ser rei, o Hugo Capeto era abade, e esse título era transmitido de pai para filho, pela dinastia dos Robertinianos e também depois pelos Capetos. E os abades da época usavam uma capa característica. Essa capa foi usada pelos reis da França até a Revolução Francesa de 1789. O Hugo ele era sobrinho e neto dos Carolíngios, Odo de Paris e Roberto I. E o seu sétimo avô era nada mais nada menos do que o Carlos Magno, através da Beatriz, sua avó paterna, mãe de Hugo o Grande, casada com Roberto I. Ela era filha de Herbert I, conde de Soissons, que era filho de Pipino Herbertiens, que era filho de Bernardo da Itália, e era filha de Pipino, rei dos Lombardos, filho de Carlos Magno. Em 956, quando seu pai Hugo o Grande morreu, o Hugo ele ainda era menor e foi colocado junto com seus irmãos sobre a tutela do seu tio materno, Bruno, que era duque de Lorena e arcebispo de Colônia, um dos mais poderosos nobres do reino. O Hugo ele tornou-se conde de Orleans e abade laico da abadia de São Martinho de Tours e de Saint-Germain-des-Prés e também de Saint-Denis. Em 960, o rei Lotário da França concedeu a ele os títulos que o seu pai detinha, de Duque da França e Marquês da Neustria, e era o nobre mais rico do seu tempo. Quando o Capeto sucedeu o seu pai, em 1956, ele tinha 16 anos, e o novo rei, o Lotário, tinha 13. Os dois eram primos. Ambos foram colocados sob a tutela dos seus tios germânicos. O Lotário sobre o rei Otão I e o Hugo sobre o arcebispo de Colônia, Bruno. Nesse período, alguns dos vassalos do pai de Hugo afirmaram a sua independência e mais tarde rivais dos primeiros Capetos. Com a morte de Luís V, o Hugo Capeto é eleito. O Hugo ele era conde de Paris e fez a cidade de Paris o seu centro de poder. Durante o seu reinado, ele enfrentou muitos adversários. Ele teve o reconhecimento dos gauleses, também dos bretões, normandos, aquitânios, godos, espanhóis de Barcelona e gascões. Por volta de 968, o Hugo Capeto ele casou-se com Adelaide de Poitiers, filha de Guilherme III da Aquitânia, que tinha o apelido de Cabeça de Estopa, que também era conde de Poitiers, e filha de Adélie, que era filha de Rolo da Normandia. Adelaide era uma mulher inteligente e piedosa, e tiveram 6 filhos, e entre eles o Roberto II. Uma das primeiras preocupações do Hugo foi garantir a perpetuação da sua dinastia, e coroou seu filho, o Roberto Piedoso, como uma espécie de vice-rei. E após essa ação, o arcebispo Adéberon, que era seu aliado, passou a ser o seu oponente e foi contra a coroação do Roberto Piedoso. Ele temia abalar o seu poder, Então, após o conde da Catalunha, Borrell II, pedir ajuda a Hugo Capeto,
contra os sarracenos, e diante dessa ameaça aí dos mouros, o Aldebaran ele acabou cedendo, né? E Roberto, o Piedoso, com 15 anos, ele foi sagrado vice-rei, como Roberto II, e o segundo monarca da dinastia dos Capetinianos. Mais tarde, o Roberto irá reinar de 996 a 1031, o primeiro rei da Era Comum na França, também do segundo milênio do calendário cristão. Em 988, o Carlos da Baixa Lotaringia apropria-se de Laon, e Hugo Capeto e o Roberto, seu filho, reúnem os soldados enviados pelos bispos e cercam por 2 vezes a cidade, sem resultado. Com o fracasso, Hugo contata vários soberanos, entre eles o Papa João XV e a Imperatriz Teofana, mãe de Otão III, que ainda era muito jovem, e nenhum deles aceitaram o pedido de Hugo. Após a morte do Adalberon de Reims, o Hugo Capeto, para tentar agradar o Carlos e apaziguar, elege como novo arcebispo Arnulfo, filho ilegítimo do rei Lotário, que tinha a aprovação do Carlos, né? Ao invés do Gerbert, como queria o antigo arcebispo. Porém, o Aldebaran acabou prendendo o Carlos e também o Arnaldo, enquanto eles dormiam, e os entregou ao Hugo em 991. Isso acabou criando problemas, porque teve um concílio de Santo Basile de Verce, onde o Arnulfo é julgado por Roberto o Piedoso e acaba sendo condenado. Pouco dia depois, o Gerbert é nomeado arcebispo de Reims, com o apoio do Roberto, filho do Hugo Capeto. O Roberto ele havia sido aluno do Gerbert, porém o Papa não aceitou e tentou convocar um novo concílio, mas os bispos confirmaram a decisão em favor de Gerbert. Em 993, a mando do Otão III, que queria interceder a favor de Luís, filho de Carlos da Lotaringia, ele manda sequestrar o Roberto e o Hugo, porém acabou não dando certo. E o bispo de Reims, o Arcelin, acaba sendo posto em prisão domiciliar, como suspeito de ter ajudado lá na conspiração. O Roberto II ele acabou se apaixonando por Berta, uma prima de 3º grau, né, que era a viúva do Conde Odão I de Blois. Mas isso aí eu vou contar no próximo vídeo. O Hugo morreu em 28 de outubro de 996, em Paris. Teve um reinado breve e não foi marcado por qualquer feito ilustre, né? Mas iniciou uma dinastia de 36 soberanos que se sucederam durante 800 anos, segundo as leis do sangue, né? Consanguínea. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.